É oficial, meus amigos, o Xbox está morto. Não tem mais jeito para essa geração. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e cá estamos nós, né? Novamente analisando aquilo que esperamos aí cerca de 3 meses, né? Nós vemos isso de 3 em 3 meses, que são os relatórios fiscais das empresas. E esses relatórios fiscais, embora muita gente argumente, né? Pô, não tem nada a ver analisar relatório, qual que é a graça disso? Bom, a graça é que você passa a entender melhor, né? Do mercado de games, você entende o que está acontecendo dentro da divisão de games das respectivas empresas e você consegue saber, né? O que você pode esperar para o futuro, né? Então essa é uma das importâncias de você se manter bem informado e bem atualizado desses números. E, meus amigos, infelizmente, o último relatório da Microsoft não é nada bom. O último relatório, na verdade, acaba de mostrar que, cara, pro Xbox nessa geração, praticamente já não tem mais jeito, né? Mesmo com compra de Activision, isso tudo, vai ser muito, muito difícil da Microsoft conseguir reverter a situação, como o PlayStation fez, né? Com o Xbox 360 na 7ª geração de consoles. E bom, vamos lá, né? Chega de papo furado e vamos aos números, prestem atenção, porque nós não estamos falando aqui somente de hardware, né? Estamos falando aqui também dos números que ficam por detrás das entrelinhas. Pois é. Então eu compilei muitos dados aqui interessantes aí pra gente analisar aqui juntos, e se você achar que eu tô mentindo, sinta-se convidado a me refutar. É só fazer a mesma pesquisa que o tio faz aqui na hora que vai fazer os conteúdos. Então isso já exige que você não seja preguiçoso, que já elimina 99% dos haters aqui no canal. Vagabundo! A primeira coisa que a gente vai analisar, as métricas, são as métricas gerais que foram publicadas pela Microsoft agora nesse Q4, que é o período entre abril a junho, tá? Do respectivo ano fiscal. E bom, vamos começar então com os números bonitos, né? Os números que chamam muita atenção do cara aí do Xbox na internet. Por exemplo, serviços, né? A Microsoft informou que nesse Q4, né, ou seja, o quarto trimestre, teve um crescimento de 61%. E nessas horas vai ter aquela festividade, né? Mas o que muita gente se esquece é que esse número, ele é sempre comparado ao semestre correspondente do ano anterior. Sacou agora? Ou seja, esse crescimento todo veio da onde, né? E aí onde tá a pegadinha. De acordo com a referida notícia, né? Desses 61%, 58 pontos, ou seja, 58% desses 61% são responsáveis ou equivalentes por parte da Activision. Ou seja, a divisão do Xbox comparado ao seu mesmo eu no ano passado sem Activision, teve um crescimento de apenas 3%. E eu sei que nesse momento vocês vão falar, mas Lorde, a Activision agora é Microsoft, não adianta querer tirar fora mais ou menos. Não, não é a questão de tirar fora, é a questão de você saber analisar o que esses números querem dizer. Em fevereiro desse ano, por exemplo, a Microsoft revelou que o Game Pass tinha atingido o quê? 34 milhões de assinantes, o que comprovadamente, eu já mostrei essas contas aqui pra vocês, de que o Game Pass na verdade perdeu assinantes. Era pra ele ter cerca de uns 36,7 milhões de assinantes e, no entanto, houve uma perda significativa, já que nesse número dos 34 milhões conta também com os usuários da Live Gold que foram convertidos em Game Pass Core, ok? Bom, e aí você pensa, né? Caraca, então a Microsoft vai se recuperar disso, né? Afinal de contas, de fevereiro até agora deve ter aumentado. E a resposta, meus amigos, é que quando você subtrai esses 58 pontos da Activision, desses 61% a mais de crescimento, sobra 3%. O que significa que o Game Pass não cresceu absolutamente nada, né? Praticamente 3% é um número ínfimo. Então isso significa que o Hellblade 2 não conseguiu fazer o serviço crescer. Exatamente como quem foi que falou pra vocês aqui mesmo nesse canal? Pois é, né? Pois é. E teve novamente gente falando, mas você não sabe, Lorde, o Hellblade 2 vai impulsionar o Xbox, você não sabe do que você está falando. Você passou vergonha no podcast do Cross dizendo que era um lixo. Eu me sinto até cansado, cara. Bom, não passo frio, né? Pois eu estou coberto de razão, não é mesmo? Vamos prosseguir aqui, né? A próxima métrica é jogos, tá? De acordo com o novo relatório fiscal da Microsoft, os jogos, né, o setor de games ali, vendas e tudo mais, teve um crescimento de 44%. E aí, nós temos de novo o pulo do gato, a pegadinha. Oh, Lorde, o que vai acontecer agora? Bom, desses 44%, meus amigos, 48 pontos são dados à Activision. Ou seja,
A divisão de games do Xbox, né, em termos de vendas de jogos, perdeu 4% em comparação com o mesmo período no ano anterior, o que revela uma dependência multiplataforma muito grande. Por quê? Porque, querendo ou não, cresceu 44% aqui no relatório, mas foi graças à Activision, que está em outras plataformas. Em outras palavras, o Xbox sozinho não consegue se sustentar. Esse é o que esse número acaba de provar. Se você tirar as outras plataformas, que é onde a Activision está presente, acaba, né? O Xbox simplesmente não tem mais como. Então é o que eu falo pra vocês, né? Quando a gente fala com e sem Activision, não é desmerecendo a Activision, né? Ou a aquisição que a Microsoft fez, mas é você saber analisar esse relatório sem se deixar levar por números que são só bonitinhos, né? Você olhar as entrelinhas é importante para você sacar o que realmente está acontecendo. E por fim, nós tivemos aqui uma confirmação do Satya Nadella de que a Microsoft atingiu os 500 milhões de usuários ativos na sua divisão de games. E aí eu não preciso nem dizer pra vocês de onde é que vem isso tudo de usuários ativos, né? 500 milhões você vem, obviamente, do PlayStation, principalmente, do PC, do mobile, na verdade, também, né? Principalmente. Então é aquela coisa que você já sabe, são números aí inflados, o que realmente, quem realmente tá assinando o serviço aí no Xbox e tudo mais, a gente ficou sabendo já em fevereiro. Então olha só que contraste. Lembra que os caras falavam, né, por exemplo, de jogos no PlayStation, não chega a 10% da base e tudo mais. Pois é. E aí eu pergunto pra você, 34 milhões de assinantes, né, de Game Pass, porque a gente não sabe, né, qual que é a margem pra cada plataforma, o que é de PlayStation, o que é de mobile, o que é de PC, outras plataformas e tal. Mas a gente sabe que o Game Pass tá presente na maioria, não tá presente só no PlayStation aí, né? Quanto que sobra se você tirar o PlayStation aí desses 500 milhões? Né? Quanto que vai sobrar? Não sabemos, né? Mas é um número considerável. Então, 34 milhões de assinantes do Xbox, meus amigos, significa que pra 500 milhões isso não chega a 10%. Teria que ter 50 milhões de assinantes no serviço da Microsoft pra você ter pelo menos 10% desse número todo aqui. Então agora eu reviro aquela pergunta, tá? Se serviço é isso tudo mesmo, né? Porque vocês não dizem que a galera no PlayStation exalta os exclusivos? O que vocês mais falam é só de serviço e vocês não chegam nem a 10%. Poxa vida, hein? Tá triste essa situação. E isso que, ó, pra ser 10% teria que ser 340 milhões de usuários ativos, tá? Para que esse número aí de assinantes do Xbox fosse 10%. Ou seja, a gente estaria eliminando aí 160 milhões, assumindo que 160 milhões fosse tudo do PlayStation. Dito isso, né, a aquisição da Activision realmente foi, sim, uma estratégia inteligente da Microsoft. Eu quero deixar isso muito claro, né? A gente tá analisando as coisas aqui nas entrelinhas para entender o que tá por detrás de cada número. É uma clara evidência de que o rumo da empresa mudou, né? E a prova maior disso está nos próximos números que nós vamos analisar agora, que tem a ver com o título do vídeo que vocês viram. Que é o seguinte, caras, é oficial, tá? O hardware do Xbox está morto. E quando eu falo isso, eu não tô falando tanto assim no sentido figurado, não. Já é quase já que no sentido literal. Nesse último relatório, a Microsoft teve ali uma perda, né? Uma queda no final desse ano fiscal de 2024 de 42%, caras. 42% no hardware do Xbox. Então, eu acho que vocês já sabem pra onde que isso aqui tá indo, né? Vamos fazer agora uma análise com relação aos outros períodos fiscais desse mesmo ano, tá? Fiscal de 2024 versus o ano passado, pra vocês verem que a coisa já tá em anos consecutivos só na ladeira abaixo. Por exemplo, no Q1 desse ano, que seria o ano fiscal, tá? De 2024, não o ano literal 2024, começou lá em julho do ano passado, porque o ano fiscal da Microsoft termina em junho, tá? Então, em julho do ano passado até setembro foi o Q1, tá? O primeiro trimestre do Xbox, que já teve uma queda de 7%, tá? E no ano anterior, ou seja, no Q1 de 2023, no ano fiscal de 2023, o Xbox tinha conseguido subir um pouco, né? De 13% em relação às suas vendas de hardware. Agora vamos lá, Q2, né, de 2024, teve um aumento de 3%. Em comparação com isso, no ano anterior, né, no Q2 do ano anterior, havia tido uma queda de 13%. Ou seja, legal, né? O Q2 do Xbox desse ano de 2024 foi positivo, não teve um aumento expressivo, mas pelo menos não caiu. Depois o Q3 já sofreu uma queda brutal, de 31%. Ou seja, entre janeiro a março, o Xbox simplesmente decaiu de uma maneira que, cara, é quase já irreversível. Queda essa que já foi em cima de outra queda totalmente brutal do ano passado, que já tinha sido de 30%. Ou seja, nós temos uma queda de 31% em cima de uma queda de 30% do ano anterior. E aí, por fim, vem o prego no caixão,
que é a queda confirmada de 42% nesse último semestre, que é o Q4, ou seja, de abril a junho desse ano, em comparação com a queda que já tinha acontecido no ano passado de 13%. Então preste atenção, galera, porque esse último semestre aqui, ele já diz muita coisa. No final do período fiscal do ano passado, o Xbox tinha caído 13%, tá? O que já é uma margem meio chata. Agora, no ano seguinte, o console cair 42%, cara, a gente não tá falando de um número qualquer. Isso aqui é mais que o triplo, né? Mais que o triplo do ano anterior. Então, isso mostra que não tem mais jeito, né? Porque agora a gente já chegou na metade da geração e daqui pra frente a tendência é que o número de vendas dos hardwares comece a declinar um pouco. Inclusive até a Sony no PlayStation, né, tem essa previsão, mesmo o PlayStation sendo o sucesso que é, porque é o normal de acontecer em todas as gerações. Só que a diferença entre o Xbox e o PlayStation nos consoles vendidos já tá tão grande que, caras, é praticamente impossível da Microsoft conseguir agora recuperar esse número até o final da geração. Para que isso aconteça, caras, tem que ser um milagre de proporções exorbitantes. O que eu duvido muito que vai acontecer, já que, né, talvez um milagre como esse seria se, sei lá, os jogos da Activision fossem exclusivos da plataforma do Xbox. No entanto, não é isso que vai acontecer, né? Eles vão lançar no PlayStation, então perde-se, né, o diferencial da plataforma do Xbox. E por fim, meus amigos, a grande cereja do bolo, aquela cobertura extra, na verdade, porque cereja é ruim pra caramba, né? Melhor uma coberturazinha. Que são os dados da Activision, que agora foram compilados. E adivinha só, meus amigos, a Activision ainda, quase um ano depois da compra, não é lucrativa para o Xbox. E por que nós podemos dizer isso? Porque parece um absurdo falar isso, né? Pois é o que eu falo pra vocês. É ler os relatórios fiscais que vocês vão entender. Como que se chegou a essa conclusão, tá, meus amigos? De acordo com os próprios relatórios da Activision, né, isoladamente falando, ou seja, aqueles que é ela quem lança pra gente poder analisar, nós temos aqui 3 períodos, ou seja, após a compra, né, após a fusão dela com a Microsoft, que foi o período do Q2, ou seja, o segundo trimestre da Activision, o terceiro trimestre e o quarto trimestre, ou seja, todos esses foram após a fusão. Lá no Q2, né, quando tinha acontecido a fusão, a Activision tinha reportado no seu relatório uma perda, tá, em questão de lucro, ou seja, um saldo negativo, um déficit de lucro de quase 500 milhões de dólares, ou seja, $500 milhão. Na época tinha sido justificado, né, isso tinha sido justificado por causa do preço, né, de fazer aquisição, a fusão, ali é um processo burocrático e tal, então você tem muita perda ali de grana também e tal, pá. Beleza, né? Sem problema. Só que é o seguinte, caras, nos trimestres seguintes, as coisas não melhoraram, tá? No terceiro trimestre, a Activision reportou mais uma perda de 350 milhões de dólares. E no quarto trimestre, que é esse último também, foi reportado mais uma grande perda e dessa vez passou do $500 milhão, sendo 570 milhões. Ou seja, desde a aquisição da Activision, presta atenção, desde a aquisição da Activision até agora, não teve lucro nenhum. A Activision trouxe para a Microsoft números brutos saudáveis, mas quando você olha o resultado líquido, ainda não é aquilo que se espera. Então a questão é, quando é que a Activision vai parar de dar prejuízo, né, pro Xbox e trazer de fato os números que colocariam, né, o Xbox lá no topo dessa corrida dos consoles ou do mercado de games, como muita gente disse que iria acontecer. Então é isso, meus amigos. Deixa aí seus comentários, deixa o choro aí, ou não sei, né, o que você quiser, mas deixe seu comentário, me diga o que você achou desse relatório fiscal e também não esqueça de deixar sua avaliação e o seu like. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem-vindos ao PlayStation 1000 Grau. Oi, tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre Trio.tech.br, o meu projeto, que é os fundamentos da engenharia de software pra galera que quer elevar o nível em relação a conhecimento de desenvolvimento de software e até mesmo a galera que é estudante, que tá na área. São mais de 30 horas de aulas ao vivo, 20 horas gravada e mentoria, exercícios e 24 projetos, incluindo o AIDA Pocket, contador de FPS, que você pode baixar de graça agora em aida.e.br. Muito obrigado aí pela galera do PlayStation 1000 Grau. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o conhecimento do desenvolvimento de software, bora lá, as vagas estão abertas e você tem um desconto especial nesse canal. Tchau, Lorde. Te amo.